Glória a Deus. Amados, eu vim ali com o irmão Adir. Irmão Adir é aquele ancião que está lá atrás, que há anos eu tenho acompanhado ele, tenho cuidado dele, né? E ele gosta de estar aqui conosco. Só que o irmão Zé Adir, ele vem de 2 anos para cá, ele vem perdendo muito dos seus entes queridos, mesmo da sua família. Dentro de 2 anos ele perdeu a esposa, perdeu o sobrinho, perdeu a sogra. E agora, nessa semana, ele perdeu um sobrinho que era muito chegado a ele, né? Trabalhava no hospital e vinha do hospital para casa numa moto, e um caminhão pegou o sobrinho dele, né? E ali ele faleceu, né? E tudo isso traz tristeza para a família, né? Já que nós estamos hoje tratando de família, e é importante a gente, no final, a gente orar pela família do irmão Zé Adir, né? Era um homem ainda que tinha apenas 51 anos, e a vida sendo ceifada dessa maneira, né? E também temos aqui um colega meu, há muito tempo, meu vizinho Bosco, né? Me informaram agora meio dia também que a sua filha também faleceu, né? Conheci ela desde adolescente aqui, e uma jovem muito próspera, e me parece que foi um AVC, coisas assim, né? E também a família está triste, né? Uma jovem que era muito próspera, morou muito tempo aqui, bem pertinho da gente aqui, né? Só que não morava mais aqui não, morava em outra cidade. Mas tudo isso traz tristeza à família, né? Vamos orar a Deus para que Deus, né, tenha de misericórdia. E aí eu penso assim uma coisa: nós estamos aqui hoje louvando o Senhor com a nossa família, né? Nós estamos vendo aqui pessoas que têm a família toda inteira, inclusive a minha. E hoje o assunto família, né? E esse seminário começando hoje, como é de costume, nós temos todos os anos. E o tema para hoje: uma família que permanece. Baseado aqui no texto que nós acabamos de ler, né? E é importante essa palavra de hoje, queridos. Se tem alguém aqui não crente, amém, vai receber, glória a Deus. Só que essa palavra que o apóstolo Paulo, ele traz, é toda para a igreja. Este assunto, estes conselhos, é para o povo de Deus, para nós, certo? Para nós nos fortalecermos mais e mais ainda no Senhor. A família foi a primeira instituição divina, amém, queridos? Nós conhecemos muito bem isso no livro do Gênesis. A família, ela foi a primeira instituição divina, né? Ou seja, o próprio Deus, né? Ele é quem, né? Podemos dizer que ele instituiu, ele inaugurou, né? Como está a família, assim está a igreja e a sociedade. A família, ela reflete muito a igreja de hoje. Queira ou não queira, as nossas famílias, ela demonstra o que ela é dentro da igreja. Ou seja, no seio da igreja. E aí hoje nós temos, e da sociedade. E hoje nós temos aqui, né, dentro desse texto, nós podemos ver o que está acontecendo hoje, nos dias finais, né?
A desobediência aos pais é um sinal da decadência do mundo. Também é um sinal do final dos tempos. A desobediência dos filhos hoje é um sinal da decadência do próprio mundo. Mas também é um sinal das coisas dos últimos dias. Eu gostaria que o irmão colocasse, por favor, Romanos 1:30. Veja o que diz Romanos 1:30, baseado na palavra do Senhor. Sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe. Está falando de quem? De filhos que estão dentro desse currículo. Ou seja, dentro dessa situação aí, que o próprio apóstolo Paulo, ele cita, ele fala a respeito, né, de filhos que têm exatamente este comportamento, né, exatamente, principalmente no seio da família, ou seja, dentro de casa. É muito comum a gente ouvir de pessoas, como é que está a sua família? Todos são crentes? Aí quando todos são crentes, lá em casa todos são servos do Senhor. Quando não são, o que é que dizem aquelas pessoas que são indagadas? Nós estamos orando. Muito bem. Só que o Senhor Ele não nos ensina apenas a gente orar. A oração, ela deve ser feita, nós devemos orar pelo nosso filho, claro. Só que também, muito mais do que oração, né? O que é que o próprio Deus fala a respeito dos pais, dos responsáveis? Que a gente deve instruir quem? A criança no caminho em que ela deve andar. Para quê? Para quando ela, lá no futuro, estiver grande, né, estiver já adulto, não se desviar dos caminhos do Senhor. E a pergunta é essa nessa noite. Não quero pegar pesado com meus irmãos, porque eu também tenho família. A pergunta é essa: como é que nós estamos tratando a nossa família dentro dos princípios da palavra de Deus? Ou somos apenas observadores do que na verdade a Bíblia fala e nenhuma preocupação com a realidade? E aqui hoje nós queremos exatamente abordar uma família que permanece. Veja o que diz aí 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Você que já leu a Bíblia várias vezes, não é novidade para você. Mas Deus está falando comigo e com você nessa noite. Você entende isso? Sabe, porém, olha só, isto, ou seja, você sabe, porém, isto, que nos últimos dias, que últimos dias são esses? É o dia que estamos vivendo hoje. Sobrevirão o quê? Tempos trabalhosos. Porque haverá homens amantes de si mesmo, avarento e gavarento,
presunçoso, soberbo, blasfemos, desobediente a quem? A pais e a mães, ingrato e o que mais? Profano, sem afeto natural, irreconciliáveis, é o que diz a palavra, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. O último. Tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. Destes, afasta-te. Ou seja, o apóstolo Paulo, escrevendo essa carta para aquele jovem Timóteo, ali um novo obreiro do Senhor, para que ele tivesse muito cuidado, né, no tratamento dessas pessoas. Há filhos desobedientes, há homens e mulheres também que andam segundo o que está escrito aí na palavra de Deus. E isso, irmãos, está já com 2 milênios que isso foi escrito. Olha só. E aí eu pergunto, hoje está acontecendo isso ou ainda vai acontecer? Nós já estamos vendo isso, irmãos? Isso já está sendo notório. Isso já está evidente no nosso meio. Isso mostra o quê? Que o apóstolo Paulo, em que nós estamos estudando até a carta dos Coríntios, homem de Deus, este é o conselho que ele estava dando àquele jovem Timóteo a respeito do presente e do que ainda ia acontecer, o que está sendo nos dias de hoje. Louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, a força de uma nação é derivada da integridade de os lares que ali compõem. O que é que diz a Bíblia? Bendito é a nação cujo Deus é o Senhor. Como bem-aventurado é o homem que tem a sua família nos caminhos do Senhor. Bem-aventurado é aquela família que permanece nos caminhos do Senhor. E nós iremos ver aqui esse conselho no decorrer dessa mensagem, queridos. E devemos muito bem prestar atenção nos dias que estamos vivendo. E aí nós podemos ver, nesse texto, Paulo se dirige aos membros da família. Quais são os membros da família? Diga, esposo, está fraco demais. Esposo, esposa, filhos e filhas. É os membros de uma família. E ele se dirige exatamente aos membros da família. Como também que nós somos servos e também senhores. Há princípio de uma família que permanece. Vamos ver quais são os princípios de uma família que permanece. Primeiro, Jesus Cristo é a base para o relacionamento familiares.
Quem é a base do relacionamento familiar? Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele é a base, é o princípio, né, para uma família, né? Hoje, muitos se preocupam em quê? Primeiro de tudo, uma base financeira, uma base que alguns se preocupam em deixar recurso, ou seja, uma base estabilizada. É pecado isso, pastor? Não é. Só que ela não pode vir antes da base chamada Jesus. Você está entendendo? Tem pessoas que trabalham de dia, de noite, de madrugada, né, para acumular, para dar conta da família. Só que ele não tem tempo para a família. E quando ele vai ver, ele já tem perdido a sua família para o mundo. Mas nós estamos falando hoje aqui de uma família que permanece. E você está no lugar certo nessa noite. Amém? Deixa o Espírito Santo tocar no teu coração, meu irmão. Deixa o Espírito Santo, na verdade, fazer uma avaliação dentro da tua vida, dentro da minha vida. E no final dessa mensagem nós vamos, na verdade, ver o que é preciso melhorar dentro do nosso lar. Primeiro, Jesus é a base para o relacionamento familiar. Ou seja, Cristo, Ele dá uma ordem e se dirige aos membros da família, aleluia, e dá o poder para se cumprir a ordem em relação aos esposos, esposa, filhos, pais, servos e senhores. Outro princípio, Jesus agora ele oferece um propósito para o relacionamento familiar. Dentro de quê? O grande propósito da família é viver todos relacionamento para a glória de Deus. Tudo que estiver, na verdade, acontecendo de bom na nossa família, irmãos, é para quem? É para a glória. Diga glória. É a glória do Senhor. E o Senhor, ele tem que ser exaltado por nós. Deus, obrigado pela minha família. Obrigado pelo meu filho. Obrigado pela minha esposa. Obrigado pelo meu esposo, que permanece. Amém, queridos? Veja o que diz 1 Coríntios, por favor, 10:31. A igreja pode ler para mim isso aí? Para quem? Para a glória de Deus. Todo relacionamento familiar que é, na verdade, realizado, relacionamento de bênçãos, quem deve ser glorificado? Diga o Senhor. É o Senhor. Obrigado, Senhor. Um certo pastor já tinha uns 80 anos de idade. E ele deu um testemunho que a família dele, ele tinha 10 filhos. E todos os filhos, irmãos, ele não perdeu nenhum para o mundo. Todos eram os obreiros, pastores. E uma certa vez ele estava dormindo. E aí, quando foi assim, umas 3 da madrugada, ele se desperta
ele vê duas mãos sobre assim a cabeça dele. De madrugada. E ali ele olha, vê que é as mãos da sua esposa. Ele da luta, cansado, foi dormir. E lá estava a sua esposa, orando pelo ministério daquele homem. E ele foi entender uma coisa. E ele perguntou: mulher, há quanto tempo você faz isso? Ela disse: há vários anos. Quem pode dar glória a Deus por isso? Aí ele entendeu uma coisa: o meu ministério, a minha família está hoje assim porque Deus tem ouvido o clamor da minha esposa. Importante isso. A responsabilidade do lar, queridos, é dos dois, mas principalmente de quem? Diga, do homem. O homem tem a responsabilidade íntegra, de uma forma integral, tanto, na parte, financeira, de cuidar da família, não falta nada, mas também na parte de aconselhamento. Amém? Muito embora a mulher, ela também tem a sua parte, mas hoje a obrigação não é da mulher, mas sim do homem. O homem é que tem que, na verdade, reconhecer que ele é responsável. O que hoje não está acontecendo com todas as famílias. Infelizmente. Vamos lá. O grande propósito de Deus na família é viver todos os relacionamentos para a sua glória. Isto é, em nome de Jesus. Dando isto graças ao Deus Pai, pelo que na verdade tem acontecido tudo o que fizermos, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome de quem? Diga, do Senhor Jesus. Ou seja, nós aprendemos uma coisa, irmãos, aleluia, que tudo que formos fazer, Deus está na frente. Tudo é para a glória do Senhor. Você entende isso nessa noite? Seus filhos, uma família que permanece. Jesus Cristo oferece um modelo perfeito para os relacionamentos familiares, ou seja, como noivo da igreja, Cristo, ele é o modelo para os maridos, devotando os seus amor espontâneo, perseverante, sacrificial, sacrificador, cuidadoso, à igreja. O que aconteceu? No aconselhamento do apóstolo Paulo aos Efésios, como Pedro também, fala, assim como a igreja está sujeita a quem? A Cristo, aquela que ele se sacrificou, aquela que ele tem zelo, aquela que ele quer receber como a sua noiva, sem rugas, sem mácula. Assim também deve ser quem? O esposo com a sua esposa. Amém, queridos? Ou seja, seja qual a idade for, o esposo olha para a esposa, o que é que ele deve dizer para a esposa? Qual é que as irmãs mais gostam de ouvir do esposo?
Hein? Minha amada, está aqui o cartão de crédito para você gastar, é isso, é? Hein? É isso? Está aqui o cartão. Sem limite, é isso? Isso deve ser secundário. Mas o que mais a esposa deve receber do esposo, irmãos, é o respeito, o carinho. Também não mentir, né? Dizer também, exagerar demais, até ela mesma desconfia. Ou não? Hã? Até você está dizendo, se você está interessado em alguma coisa hoje aqui. É ou não é? Hã? E a mulher, ela é sábia, queridos. Só que nós voltando para cá, olha só. Uma família que permanece. Esse permanecer aqui, irmãos, é nos caminhos do Senhor. Amém, queridos? Veja o que diz aí, por favor. Lucas 2:51. E desceu com eles e foi para Nazaré. E era ali sujeito, olha só, a sua mãe aguardava no coração todas essas coisas. Quem era essa mãe aí? Quem era essa mãe? Maria. Tudo que dizia a respeito de seu filho, o que era que a mãe Maria, ela ali guardava no seu coração. Quem é que não gosta de ouvir falar bem de seu filho? É, irmão? Se tem uma coisa que uma mãe não gosta, queridos, é de ouvir, de ver, aleluia, alguém maltratar nenhum dos seus filhos. É ou não é? Essa mãe, ela vira uma leoa, não? Para defender o seu filho. E aqui diz a Bíblia que Maria, ela, tudo que dizia a respeito do menino, do que ele ia ser, ela estava ali guardando no seu coração. Quem pode dar glória a Deus por isso? Jesus oferece o modelo perfeito para este relacionamento. Aleluia. Veja o que diz aí também, Filipenses 2:8. E achado numa forma de homem, fala de Jesus, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Jesus Cristo, ele é o exemplo, irmãos. Para quem? Para a família. Para a família. Né? Uma família que permanece. Outro princípio na família que permanece. Jesus revela que nos relacionamentos familiares há uma submissão para que passa pelo seu senhorio. Mas essa submissão, ela é a submissão não como obrigatório, mas é uma submissão de amor, uma submissão de compreensão. Amém, queridos? Aleluia. Ou seja, veja aí, todas essas submissão apontam para a dependência do Senhor. Ou seja, na família, o que diz que os filhos devem fazer com os pais? Obedecei. Ou seja, o pai diz uma coisa, o que o filho deve dizer? Sim, papai. É ou não é? Porque diz a Bíblia que esse filho essa palavra ela é exatamente o primeiro mandamento com promessa. Filho obediente,
é filho que vai, com certeza, ter longos dias e dias abençoados. E se tratando da família, para que a nossa família, irmãos, permaneça nos caminhos, nós temos que ter exatamente Jesus Cristo como nosso senhorio. Ou seja, o que Ele fala, nós temos que obedecer. Através de quê? Da palavra. Tudo é a palavra. Jesus Cristo, Ele revela um relacionamento familiar de submissão e de senhorio, ou seja, a esposa, os filhos, o servo. Se somos servos de Cristo, por causa do Senhor, devemos o quê? Obedecer, obviamente, porque essa obediência, ela não é absoluta. Vamos ver o que diz aí Atos 5 e 29 também. Olha o que diz aí, irmãos. Preste atenção. Porém, respondendo Pedro, olha só, aos apóstolos, disseram: mais importa o quê? Obedecer a Deus do que aos homens. O que é isso? Ele está dizendo, tudo que Deus falar, nós iremos cumprir. Mas, tudo que os homens falarem, se não tiver na palavra, nós não iremos cumprir. Hoje eu estou ministrando aqui aos corações da igreja e dos que estão nos ouvindo. Se alguma coisa eu falar aqui que não está na palavra, os irmãos são obrigados a obedecer? Não. Mas, se está na palavra, querido, só cabe a mim e a você dizer sim, Senhor. Eu obedeço. Eu obedeço. E aqui os apóstolos, olha, nós estamos dispostos a obedecer, mas a Deus e não aos homens. Amém, queridos? Quem está entendendo, glória a Deus. Aleluia. Veja o que diz aí o verso 18 do texto que nós lemos. Verso 18, por favor, e o verso 20. Vós mulheres, o que é que diz a palavra? O que é que está dizendo aí a palavra? Vós mulheres, estáis o quê? Sujeita a quem? Aos vossos próprios o quê? Diga, marido, como convém no Senhor. Vós filhos, obedecei em tudo a quem? A quem? Porque isto é agradável a quem? Ao Senhor. Recado para as mulheres, recado para os filhos. Ou seja, tudo isso é baseado em quê, irmãos? Na palavra. E a obediência vem no temor do Senhor. Você está fazendo isso, sendo submisso a seu esposo, como a quem? Como a quem? Ao Senhor. Ou seja, se a minha esposa ela é submissa a mim, ela não está sendo submissa simplesmente a mim, mas ela está a quem? Ela está fazendo isso porque ela tem o temor do Senhor. Pronto. Veja o que diz, além do verso 20 do texto que nós lemos. Veja o 24 agora, 24. Sabendo que recebereis do Senhor o quê? O galardão da esperança, porque Cristo, o Senhor, servi. Quem serve o Senhor aqui? Deu glória a Deus. Nós servimos a quem? Ao Senhor. Entenda isso nessa noite. Nós estamos falando aqui de família que permanece. Família
que ainda e vão permanecer, diga, no Senhor. Agora nós iremos ver agora, o ponto 2, o padrão do casamento. Quem é casado aqui, deu glória a Deus. Também sou casado há quantos anos? Até esqueci já. Não. Eu estou com 36 anos já casado. Aleluia. Um tempo bom. Vamos ver aqui o casamento. O padrão do casamento. Quem é que tem mais de 40 anos casado? Ninguém? Só o diácono Ayrton, né? Glória a Deus. Amém. Tem sido perseverante, diácono? Tem sido perseverante no Senhor? Amém, meu irmão. O padrão do casamento. A submissão da esposa ao marido. Começa por aí, irmãos. Não é? A esposa, ela só consegue fazer isso quando? Quando ela reconhece o senhorio de Cristo. Só isso. O senhorio de Cristo. A submissão. Né? Quando falamos em submissão aqui, não é que a mulher agora seja capaz do marido, não. Não é isso. Mas a mulher ela tem que reconhecer o seu papel e a sua posição como, diga esposa. Mas está fraco demais. Diga, como esposa. Não vou nem perguntar se as irmãs estão fazendo isso, porque eu sei que estão fazendo. Como esposa. E aí nós podemos ver o padrão do casamento, né? A submissão não é uma questão de inferioridade, visto que todos os crentes precisam se submeter a uns aos outros. Efésios 5:21, por favor. Olha só. Sujeitai-vos uns aos outros. No temor de quem? O que é isso? Nós temos que submeter, irmãos, uns aos outros. Meu irmão, isso é o que? No temor do Senhor. Ou seja, não é nós achamos que temos uma posição maior do que aquele outro, que aquele é que tem que, na verdade, vir a nós. Nós temos que entender isso. Da forma que a mulher ela é submissa ao marido, nós devemos ser submissos um ao outro. Isso é importante no nosso entendimento, né? Quando é que eu entendo isso? Quando eu entendo que eu estou fazendo isso porque eu temo a Deus, eu temo ao Senhor. Continuando, a submissão não é uma questão de valor pessoal, de maneira nenhuma, mais de uma função na estrutura familiar. A mulher reconhecendo o seu papel. As decisões que ela tomar, primeiramente ela tem que começar com quem? Irmão? Se ela teme ao Senhor, com seu esposo. Muitos casamentos estão em ruína porque não acontece mais isso. A mulher só informa, isso está errado. Já fiz. E vai ser como eu fiz. Isso dá certo? Hein? Quem está entendendo aí? A mulher
sendo submissa ao seu esposo. Ela conhecendo o seu esposo e o seu esposo conhecendo ela, irmãos, ela não pode tomar a frente. Quem é o cabeça do lar? É a mulher ou o homem? É o homem. Não estamos falando aqui de uma forma que as pessoas sejam obrigadas, não. É um reconhecimento no temor do Senhor. No temor do Senhor. Isso requer o que? Respeito. Isso requer também compreensão e também isso fala de amor. E o marido se sente honrado, meu irmão. Hein? Quando a mulher ela cumpre o seu papel, o marido se sente honrado. E esse casamento será fortificado ainda mais no Senhor. No Senhor. Ou coisa triste é quando alguém vai fazer um negócio com o homem, a mulher é quem resolve, aí ó. Pronto. A mulher é quem resolve. Eu pergunto, está certo ou errado? A mulher, eu digo, meu Deus. Mas é a situação que se encontra hoje o mundo. Mas o apóstolo Paulo está falando aqui para crente. Diga, crente em Jesus. Crente no Senhor Jesus. Tem nem glória a Deus, mas tem nada não. Amém, queridos? Aleluia. O padrão do casamento, né? Ou seja, não é nem prioridade você, a mulher ser, ela ser submissa, não se trata disso, mas é uma função na estrutura familiar. Segundo, a submissão da esposa ao marido, o amor do marido à esposa. Veja o 19. Agora é os irmãos, agora sou eu. O que é que diz a palavra do Senhor? Só para os homens aí, só os homens. Vamos falar de novo isso, irmãos? Vós, maridos, amai o quê? A vossas mulheres, e não vos irritei contra ela. É mandamento ou não é? Vós, marido, amai a vossa mulher. Assim como tem ensinamento para a mulher com o homem, tem agora ensinamento do homem para com a mulher, ou seja, do esposo para com a esposa. Amai. Aí o Senhor diz, né? E não irritei contra ela. O que é irritar contra a mulher, irmãos? É maltratar com palavras. Amém? Diga misericórdia, né? Olha o que diz a palavra do Senhor. É reconhecer o seu valor, e tudo no temor do Senhor, né? E principalmente amá-la. Ou seja, o amor do marido para com a esposa, né? Ou seja, né? A mulher geralmente ela tem o seu trabalho de casa. É pesado o homem ajudar a mulher no trabalho de casa? É, irmão? Meu filho, varra aqui para mim. Varra essa sala aqui, varra aqui esse quintal, varra aqui essa cozinha. O que é que a mãe deve fazer? Minha filha, eu vou lavar tudo aqui, eu vou fazer tudo.
Ou é aquela história, isso aqui não é o meu papel não. Mas quem disse que não era o teu papel? Quem falou isso? Você está dizendo que a mulher foi, né? Você casou só para ela fazer isso. E não é o papel da mulher. Quem está entendendo aí, amados? São coisas que, se na verdade nós não compreendermos, isso gera, sabe o que, irmãos? Já uma discussão. Já uma discussão. Amá-lo é exatamente o que é amá-lo. É proteger, é respeitar, e assim vai. Glória a Deus, amém, queridos? Agora vamos ver, olha só, o marido precisa amar a esposa como Cristo tem mostrado que tem amado o quê? A igreja. Ou seja, assim como eu amei a igreja, vós, marido, fazer isso com quem? Com as suas esposas, com as suas mulheres, com a sua mulher. Vosso marido com a sua mulher. Tem aqui no plural, mas não é no plural não, é com a sua mulher. Tá bom? É a sua mulher. Aí pergunta agora para as mulheres, sem ter medo de depois ter uma represália. Os maridos têm feito isso? Meu Deus. Os maridos têm feito isso? É assim, como é? Tem feito, pastor? Deixaram aqui os maridos em xeque aqui, viu? Elas não disseram com convicção, né? Alguma coisa está embaçando aí a situação, mas nessa noite nós estamos aqui para consertar. Amém, queridos? É. Ou seja, nós não temos o poderio, irmãos, veja bem, maridos, de dizer o que a mulher vai fazer, não. Você sabia disso? Nós não temos o poder de chegar amanhã e dizer, olha mulher, tu vai fazer isso, vai ser isso, isso, aquilo, outro. Não. Isso não é ser esposo. Isso é ser patrão. Mulher, pronto, você vai deixar o menino no colégio, depois você vai fazer lavar roupa, depois aí dá uma lista, meu irmão, tenha cuidado. Você pode estar arruinando o teu casamento. A mulher, ela não pode se tornar, ser impressionada dessa parte. Dá uma lista, mulher, você fez isso, né? E às vezes nós falhamos nessa parte. Porque muitos maridos, irmãos, não sei se aqui tem. Sabe o que é que eles querem? Eles acham que colocou feijão, arroz na casa, eles já fizeram tudo. É isso que as mulheres só precisam? Hein, irmão? Só de alimento? Mulher, está faltando alguma coisa aí? Não é isso? Vamos ser bem claros com isso. Está faltando alguma coisa aí? Tá. Mas na feira não, mas não é só a feira. Está faltando algo que é o principal, que é exatamente a compreensão, o amor e o respeito. Vamos se converter nessa parte aqui, maridos? Amém? Amém, maridos? Amém? Glória a Deus. Vamos lá para frente. O padrão, veja o que diz aí a palavra do Senhor. Veja o verso. O padrão com os filhos, 20 e 21, por favor. Olha só, agora, entrou agora na parte de quem, irmãos? Quem tem filho aí? Quem tem filho, levanta a mão. Pronto. Vós, filhos, fazei o quê? Obedecei em tudo a quem? Aos vossos pais. Porque isto é o quê? Agradável a quem, irmãos? Ao Senhor.
Menino vai fazer isso, só se você me der R$10. É ou não é? Parece que eu estou vendo. Papai, nesse meio eu vou ser bem obedientezinho para você, mas compra um celular para mim. Não é disso que a palavra de Deus está tratando. Obedecei os vossos pais, ou seja, incluindo o pai e a mãe, para os filhos. Porque isto, a irmã colocou outro aí, não foi? Traz o 21, por favor. O 20. O 20 mesmo. Vossos filhos obedecei em tudo os vossos pais, porque isso é o que, irmãos? Ou seja, o Senhor, Ele se agrada. O Senhor, Ele se agrada. Veja o que diz agora o 21, por favor. Olha só, agora, para quem? Para nós. Vós, pai, o que é que deve acontecer? Não irritei as vossos quem, irmãos? Filho, para que não perca o ânimo. Uma certa vez eu cheguei na igreja, que eu dirigia há muito tempo, e estava lá um menino cabisbaixo. Ele tinha na época uns 12 anos. Meu filho, que você está chorando por quê? Não é porque o meu pai disse, eu não venho a essa igreja, quando eu chegasse em casa, ele leva uma pisa. Se eu não viesse para a igreja, olha só, eu pastor da igreja. Se eu não viesse para a igreja, quando eu chegasse em casa, eu ia levar uma pisa. Eu escolhi de levar a pisa, eu vim para a igreja, mas sem querer. Ou seja, não irritei os vossos filhos, para que não perca o ânimo, a alegria, a disposição. Quem está entendendo? Esse menino não vai dar para nada não. Olha só. E às vezes os pais começam a olhar e valorizar os filhos dos outros e os seus não. Quem está entendendo? O que é que nós estamos fazendo com nossos filhos para que os nossos filhos também tenham sucesso em tudo que ele for fazer? É ter o cuidado de não irritar. Também é dever nosso, irmãos. Às vezes nós falhamos nisso. Às vezes nós falhamos nessa parte e nós devemos ter muito cuidado. Para que não perca o ânimo, a alegria. Muitos filhos de crente não estão hoje na igreja, culpa de quem? Diga, dos pais. É de você mesmo. É de você mesmo. Muitos cresceram e agora não vão vir para a igreja só se Deus, na verdade, colocar a mão. Aleluia! Veja o que diz a palavra do Senhor. Mas não, meu filho, ele vai vir quando? Nossos filhos, ou seja, os filhos precisam obedecer em tudo os pais, amém? Não apenas aquilo que lhe dá prazer. A autoridade dos pais é uma autoridade delegada por quem? Por Deus. Por isso, rejeitar a autoridade dos pais é rejeitar também a autoridade de quem? De Deus. De Deus. Quando nós desobedecemos nossos pais, nós estamos desobedecendo a quem? A Deus. É por isso que diz a Bíblia, você que tem filho pequeno aqui é uma bênção. Você pode fazer o seu filho ficar diferente dos que hoje não estão na igreja. É ensinar. É levar a palavra para aquela criança. E ela vai começar a entender isso. E ela vai compreender. E ela será uma bênção quando crescer. Porque diz a Bíblia. Ensina o teu filho no caminho que ele deve andar.
para quando ele estiver grande, ele não se desviar do mesmo. Quem entendeu, dê glória ao Senhor. Filho vai crescer, ele vai estar na igreja, ele vai estar servindo o Senhor, ele vai ser um homem de Deus, ela vai ser uma mulher de Deus. Por quê? Porque foi instruída, ela foi ensinada. Aleluia. Menino, vai para a igreja, olha só. Menino, já chegou a hora da escola dominical. E você, pai, não vai não, minha mãe? Olha só. Dá certo isso? Mas é que acontece com muitas pessoas aqui não, né? Acorda, menino. Já começa irritando a criança. Mas nós temos responsabilidade com nossos filhos, amém, meus queridos? Como os filhos têm responsabilidade para conosco. Padrão com os filhos e pais, né? Obedecei aos vossos pais, já falamos. Para concluir, meu irmão, o padrão do relacionamento como, olha, de servos e senhores. Quem é patrão aqui? Quem é patrão? Tem algum patrão aqui? Pessoa que tem empresa, você tem empregado? Ninguém? Quem é servo aqui? De pessoas crentes? Você trabalha para crente aqui, quem é? Ninguém também? Só a irmã aqui, né? Pronto. Tem mandamento tanto para o Senhor, aquele que tem operar empregado, como também a Bíblia nos ensina também aqueles que são empregados de pessoas e somos empregados crentes, seja a pessoa não crente ou não. O patrão ele pode não ser. Aqui está falando de patrão crente e de empregado crente. As nossas obrigações, amém? Olha só o que diz. A obediência dos servos aos seus senhores. Veja o que diz o verso 22. Nós como crente, nós temos patrões não crentes. Não temos, irmão, aqui? Hein? Quem tem patrão não crente aqui? Olha, aumentou, agora tem. O que acontece aqui? O que é que diz a Bíblia Sagrada? Nós como servos, obedecei quem? Tudo quem? Aos vossos quem? Segundo a carne, ou seja, é patrão mesmo. Não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração, diga, de coração, temendo a quem? A Deus. A Deus. Ou seja, nós sendo um exemplo para quem? Para nossos patrões. O crente é assim. Chega na hora do trabalho, não enrola. Amém, queridos? Amém? Né? Não enrola. Obedece o seu Senhor. Por quê? Porque ele está fazendo isso como se fosse para quem? Para Deus. Você está entendendo isso nessa noite? Olha só. Olha aqui o ensinamento para nós. O exemplo do servo crente. Mas também o exemplo do Senhor crente. Veja o que diz aqui. A obediência dos servos aos seus senhores. Os servos. A obediência em tudo. Obedecei. Não servindo apenas na vigilância, né? Obediência espiritual como para o Senhor, não para com os homens, a Cristo, o Senhor, o que estáis servindo, o dever dos seus senhores para com seus servos. Os senhores precisam tratar os seus servos com justiça e equidade. Explorar empregado, irmão, sonegar o salário, isso não é de crente. Irmão, eu queria que você trabalhasse para mim amanhã. Quanto é a sua diária? Olha só. A minha diária é que nem todas as diárias por aí. Pai, faça mais barato, a gente é crente, né? Olha só. Nós somos servos de Deus. Faça mais barato para mim.
Meu irmão, eu vou lhe pagar mais ainda, eu vou lhe dar mais ainda. Só porque você é um crente obediente, você é um servo de Deus, você contribui na igreja, você é uma bênção, eu vou lhe dar integralmente. É assim ou não? Hã? Toma metade aqui, meu irmão, depois eu vou te dar a outra metade. Não é o que nós aprendemos. Devemos tratar nós como senhores, quem tem servo, devemos tratar, meu irmão, como diz a palavra do Senhor. Não explorando e nem também às vezes, se você faltar, se você na verdade chegar aqui atrasado sempre, você vai ser jogado para fora, com ameaça. É assim que deve ser feito? Não. Meu irmão, você é servo do Senhor, venha no horário certinho, se esforce e tudo mais, seja um exemplo para os demais aqui, funcionários, tá bom? E aí, aquela pessoa entende muito bem, e assim nós cumpriremos, nós teremos, na verdade, olha só, na nossa família, nós temos padrões, nós temos princípios, mas também lá fora, nós continuaremos sendo uma família de bênção, amém? E essa família é uma família que permanece nos caminhos do Senhor. Que Deus nos abençoe neste seminário da família, que possamos sair daqui tratados, restaurados, no nome do Senhor Jesus.